Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Hoje a nossa aula é a continuação do capítulo 4, que fala aí do Brasil indicadores sociais. E nós vamos continuar com os tópicos de distribuição de água potável e o acesso ao saneamento básico, esgoto. E vamos falar sobre também as desigualdades sociais do Brasil, tá bom? Hoje nós já vimos que nas outras aulas anteriores que o nosso país ele possui várias desigualdades, tem uma população muito grande, tem uma formação territorial, tem um espaço territorial muito grande, de dimensões continentais, né? É um país muito grande, um país que tem uma população de mais de 200 milhões de pessoas, então, que estão distribuídas por esse território. Só que nós já vimos que a distribuição da população no nosso território é uma distribuição desigual, não é? É uma distribuição desigual por quê? Porque a maioria da população, ela tá aqui, nessas áreas litorâneas, que são as áreas banhadas pelo Oceano Atlântico. Exatamente. São as áreas banhadas pelo Oceano Atlântico, que elas possuem uma quantidade maior de pessoas, porque essas pessoas elas se alojaram aqui de uma maneira que historicamente surgiu com a colonização do Brasil, que foi por essas áreas, foi dada por essas áreas a colonização do país. E aí as pessoas elas vão se espalhando por todo o território a partir do litoral. E aí surge as maiores metrópoles, as maiores cidades que têm um aglomerado maior de pessoas nas áreas litorâneas que saem daqui, exatamente daqui da área do litoral para 150 quilômetros Brasil adentro, continente adentro. E aí as áreas mais populosas, mais povoadas estão aqui. Nós vamos citar uns exemplos. A cidade de São Paulo e a cidade de Salvador. São as cidades mais povoadas do país. São as cidades que têm uma densidade demográfica de pessoas muito grande. A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é muito grande. Então, é claro que nessas áreas iam surgir aglomerados, construções sem um planejamento. Construções e aglomerações de pessoas, construções, aglomerados subnormais. É chamado de subnormais, as aglomerações subnormais. Essas aglomerações subnormais, elas surgem porque as pessoas elas vão construindo sem um planejamento. Sem um planejamento adequado do Estado, do governo daquela localidade. E aí surgem essas aglomerações sem água potável, sem saneamento básico, sem um planejamento. Então essas construções geralmente elas são chamadas de favelas, são as favelas que nós chamamos. E não só aquelas grandes favelas que tem nas capitais não, viu? Tem grandes favelas também. Tem favelas em todos os lugares, na região norte, na região sul, na região sudeste, na região nordeste. Então, nós vemos que as favelas, elas possuem não possuem uma organização. Elas não têm uma organização de uma cidade em si, mas elas possuem a sua população com a vida cotidiana, com as suas famílias. Então, elas precisam de uma atenção também do governo. Elas precisam de uma água potável, elas precisam de um saneamento básico, porque elas fazem parte da nossa sociedade civil como um todo. E aí, essa água potável, o que é? Nada mais é do que o acesso a uma água de qualidade que sai da sua torneira ali, água potável, água de qualidade, tá bom? Que sai na torneira do brasileiro. Esse é o acesso à água potável. E o que é o acesso ao esgoto? O saneamento básico, minha gente, não é o esgoto que passa ali na calçada. Não é esse esgoto. O saneamento básico é aquela rede de tubulação de esgoto que passa por baixo ali das ruas planejadas de uma cidade planejada. São essas tubulação de esgoto que passa, que é para as pessoas não ter o contato com o esgoto contaminado das outras casas. Então, esse é o saneamento básico que se fala de uma cidade planejada, que tem um planejamento de um saneamento básico, tá bom? E nós sabemos que a maioria dos municípios do nosso país possuem pouquíssimas ruas que tenham saneamento. Então, a maioria dos municípios do nosso país, eles não têm um saneamento básico de qualidade. Nós sabemos disso. E tem também muitos municípios, muitos estados brasileiros que não têm acesso à água potável.
Muitas pessoas ainda não têm acesso à água potável, não têm acesso ao saneamento básico, tá bom? E a gente sabe que isso é um dos fatores que está incluído nas desigualdades sociais do país. O Brasil é um dos maiores, olha só, nós já falamos que o Brasil é um dos maiores em dimensões territoriais, ele é um dos maiores em população, tem muitas pessoas trabalhando. Ele é um dos maiores em recursos naturais, tem muita água potável no Brasil, viu? Tem muita água doce no Brasil. Ele é um dos maiores em economia. O Brasil, minha gente, é a 9ª economia do mundo. Ele está entre os 10 países mais ricos do mundo. Então, ele é um país muito rico, tá bom? Os recursos naturais do Brasil, a maioria dos países não tem. O Brasil é único em recursos naturais porque ele tem uma hidrografia única, ele tem a floresta amazônica, ele tem o Pantanal, ele tem vários biomas brasileiros. Os biomas brasileiros são biomas únicos do mundo. O Brasil ele tem uma diversidade muito grande de animais, de plantas. Então o Brasil é um país rico em recursos naturais e em dinheiro também. Então tem muita gente que trabalha no Brasil, que gera PIB, que gera dinheiro para o país. Entendeu? Então, o Brasil é muito rico. É considerado emergente. Por que emergente? Porque ele não é pobre, ele é rico, mas ele também não é rico, não é desenvolvido. Ele tem dinheiro, mas ele não é desenvolvido. Por quê? Porque tem um aspecto da desigualdade social. Exatamente, a desigualdade social, ela está presente em todas as esferas do nosso país. Então, existe uma quantidade de produto interno bruto muito grande, o capital produzido do Brasil é muito grande, o dinheiro que sai daqui também tem muito dinheiro, porém esse dinheiro ele está concentrado nas mãos dos ricos do país, nas mãos das poucas pessoas que estão na estatística de ricos do país. Para vocês terem uma ideia, 1% da população brasileira controla 50% do PIB do país. Então, é uma diferença muito grande. E o resto da população, que são aquelas pessoas que estão ali na base da pirâmide que sustenta o país, essas pessoas elas ficam com metade do PIB, que é para distribuir para eles tudo, todo mundo. E aí nós temos também as divisões aí, tem as classes médias, tem a população pobre e tem a população na miséria, porque no Brasil tem muitas pessoas ainda que vivem em miséria. Tem muitas pessoas que vivem com menos de R$200 por mês, com cento e pouco reais por mês. Muitas pessoas que vivem na miséria no nosso país. Então a gente precisa ter essa atenção para essas desigualdades sociais que existem no país, que impedem o nosso país de ser um país desenvolvido. Exatamente essa questão educacional, questão de desigualdade de renda, questão de desigualdade social, são essas questões que impedem o nosso país de crescer. Por quê? Porque a população do país, a economia cresce, mas a população continua estagnada, continua em uma situação desigual, em uma situação de muitas pessoas de miséria, de miserabilidade. Por isso que o país ele não tem um desenvolvimento adequado como aquele dos países desenvolvidos, ricos do nosso planeta, as grandes potências mundiais. Então, é questão histórica, mas é questão também atual. É questão de desenvolvimento social, econômico, que está tudo entrelaçado pela desigualdade social que existe, viu? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por assistirem e bons estudos!